Bem, agora vamos verificar aqui como foi implementada aqui a tela do documento detalhe, ok? Vamos abrir aqui, ela está aqui no pacote com T2TIRP, já é de cliente, certo? Então aqui nós temos aqui a tela de documento detalhe. É nesta tela aqui que nós iremos cadastrar os documentos, cadastrar, alterar, fazer toda a movimentação aqui nos documentos, ok? Então aqui nesta tela nós temos um JPanel com aqui alguns botões, tá? Eu tenho aqui um Edit Button, eu tenho um Reload Button e um Save Button. Eu tenho aqui dois botões que são JButtons do Swing mesmo, ok? Eles não são botões do Open Swing. Aqui nós temos aqui um JTabed Panel, ok? E dentro desta JTabed Panel nós temos aqui um Form 1. É um Form, ok? Esse Form é aqui da classe do pacote org OpenSwing Swing Form Client, ok? Aqui nós temos vários campos, tá? Que está representando aqui alguns atributos lá do banco de dados, ok? Aqui, este código aqui está do lado errado. Tá, mas vamos lá. Esse form aqui está aqui com o layout que foi definido para este form foi o Grid Bag Layout, ok? Vamos aqui personalizar ele. Só mudar para cá. Ok, agora sim ficou aqui no local certo. Então vamos lá. Ele foi definido aqui como um Grid Bag Layout. Aqui eu incluí o Numeric Control. Este Numeric Control aqui, as propriedades dele, ele tem aqui como attribute name o ID do documento, ok? Primeiramente vamos aqui ver os atributos do form, tá? Então aqui as propriedades dele que nós definimos, vamos ver aqui o VO, Class Name. Aqui está, é com T2TIRP GED Java documento VO, ok? Então aqui o Save Button que está vinculado a este form é o Save Button 1, que é este botão. O Reload Button é o Reload Button 1, que é este botão aqui. E o Insert Button, aliás, o Edit Button é o Edit Button 1, que é este botão aqui. O Function ID desta tela, deste form, é documento, ok? Ok, agora vamos verificar aqui os atributos dos campos que nós incluímos aqui nessa tela de detalhe do documento. Então aqui é um Numeric Control, certo? O atributo lá dele no banco de dados é o ID, certo? Ele não vai estar habilitado em nenhum momento, nem quando for em modo de edição e nem em modo de inserção. Por quê? Porque este código ele é um código autoincremento no banco de dados, ok? Aqui nós temos um text control 1, que aqui nós é onde iremos informar o nome do documento, ok? Vamos ver aqui as propriedades deste text control. Então o attribute name dele é nome. Vou aqui abrir a classe aqui documento VO, ok? Que é o VO que esta tela está vinculada, aliás, esse formulário. Então, aqui está o atributo que será vinculado a este teste control aqui é nome, ok? Ele não será habilitado por padrão, mas ele irá habilitá-lo quando for no modo de edição e no modo
de inserção. Aqui eu selecionei ele como um campo requerido, ok? Ok. Depois nós vamos ver aqui os aspectos do layout, ok? Aqui nós temos um outro text control, que aqui é onde nós iremos informar a descrição do documento. Então aqui o attribute name dele é descrição. Ele não estará habilitado aqui por padrão, mas será habilitado em modo de edição e em modo de inserção. E também é um campo que é requerido, ok? Temos aqui também um outro text control, certo? O attribute name dele é palavra-chave. Ele não estará habilitado por padrão, mas ele será habilitado no modo de edição e no modo de inserção. Aliás, inserção. E também será, marquei aqui como um campo requerido. Ou seja, o usuário tem que obrigatoriamente informar este campo quando for salvar um documento. Aqui nós temos um code lookup control. O que esse objeto irá nos retornar aqui? Ele vai nos retornar o código do tipo de documento, ok? Aqui eu setei a propriedade que ele vai permitir somente números, ok? O attribute name dele aqui é tipo documento.id, certo? Ele não estará habilitado por padrão. Ele vai ser habilitado no modo de edição e no modo de inserção. Aqui eu defini a quantidade máxima de caracteres será 5 e ele também é um campo requerido, ok? Aqui nós temos um text control 1. Esse text control 1, o attribute name dele é o tipo documento.nome, ou seja, ele vai mostrar para a gente o nome do tipo de documento, certo? Em nenhum momento ele vai estar habilitado, ou seja, o usuário não poderá alterar este campo, porque ele vai buscar de forma automática aqui, quando você ou clicar neste botão aqui para buscar o tipo de documento, ou informar o código do tipo de documento. Ok? Vamos voltar aqui. Certo. Vamos aqui agora verificar este objeto, que é um date control, ok? Aqui o attribute name dele é data fim de vigência. Aqui também ele não estará habilitado por padrão, mas será habilitado no modo de edição e no modo de inserção. E também é um campo que é requerido, ok? Aqui este combo box aqui, ele é um combo box control, ok? Vamos verificar aqui os atributos dele. O attribute name dele pode alterar, ok? O domain ID, aqui esse combo está vinculado, é o domain sim, não. Aonde foi definido este domain, ok? Vamos verificar aqui na classe padrão aqui, aliás, no pacote padrão cliente, aqui na classe menu, ok? Aqui nós criamos aqui tem um objeto aqui chamado domains, ok? Nós incluímos aqui este domain sim, não. Aqui está. Aqui eu criei um domínio, certo? Um domain com o nome de domínio sim, não. Instanciei com o nome do domínio, ok? Sim, não, que é o nome que eu estou vinculando este combo box control aqui. Então vamos voltar aqui na classe de menu. Aqui eu defini para esse domínio, eu adicionei aqui 2 pares, tá? O primeiro par com o atributo S, que significa sim, e o segundo par com N, que significa não. E adicionei
incluir aqui neste objeto domains este domínio que eu criei, que é o domínio sim não, ok? Então aqui domains, que é um hash table, eu incluí aqui um domínio sim não.get do domain ID. Esse domain ID é esse nome que nós informamos aqui ao instanciar aqui a classe, ok? Este domain ID ele tem que ser único, ou seja, não pode ter mais de um domain ID com o mesmo ID, ok? Então aqui eu incluí aqui nos domains aqui do sistema esse domain, o domínio sim não, ok? Aqui busquei o ID dele, que vai ser a chave, e o domínio sim não, que é o objeto aqui, incluindo neste domains. Então aqui eu vou definir que o domain para este combo box control é o domain sim não. Então ele vai mostrar aqui neste combo box as opções sim e não. Ok? Aqui por padrão ele não vai estar habilitado, mas vai ser habilitado no modo de edição e no modo de inserção. Ele também é requerido, ok? Vamos verificar aqui o combo box control também, que o attribute name deste combo box control pode excluir. Ele vai indicar se esse documento pode ser excluído ou não. Da mesma forma que o domain ID é o sim não. Por padrão ele não vai estar habilitado, vai estar habilitado no modo de edição e no modo de inserção. Também é um campo requerido, ok? Aqui neste combo box control, nós vamos definir se o documento vai ser assinado ou não. Então aqui o attribute name dele é assinado, certo? É o mesmo domain ID, que é o domain sim e não. Não vai estar habilitado por padrão e vai ser habilitado no modo de edição e no modo de inserção. Ok? Aqui é um botão normal, tá? Aliás, um botão do Swing, não é do Open Swing, é um JButton. Esse botão aqui nós iremos utilizar para selecionar o certificado em que o documento será assinado, ok? Que será utilizado para assinar o documento. Aqui é um text control. Aliás, aqui não é um text control, tá? Ele é um JPassword field. É aqui que você irá informar a senha do certificado utilizado para assinar este documento, ok? Ele não está vinculado a nenhum atributo da classe lá documento VO, tá? Esse aqui também é um JButton. Esse JButton aqui você vai utilizar para selecionar um documento que está na sua máquina, ok? No caso aqui você vai salvar lá no servidor um documento que já está salvo, que não será digitalizado. Ele também não está vinculado a nenhum atributo do documento VO. Da mesma forma que o botão digitalizar. Ele é um JButton, certo? E ao clicar neste botão, ele vai digitalizar o documento lá no equipamento lá de digitalização, ok? Aqui nós temos aqui um teste control que ele vai mostrar aqui para a gente qual o arquivo que está selecionado naquele momento, ok? Vamos verificar aqui as propriedades desse objeto. O attribute name dele aqui, só verificar aqui no código fonte. Aliás, aqui o attribute name dele está como assinado, tá? Mas ele não está vinculado a nenhum atributo do banco de dados, não, ok? Aliás, do documento VO, não. Ele não será habilitado em nenhum momento, ok?
nem no modo de edição e nem no modo de inserção. Ele não é um campo requerido. Ok. Para que serve aqui esse text control? É quando você seleciona um arquivo aqui para ser salvo lá no servidor, aqui ele vai mostrar o caminho do arquivo que você selecionou. E também quando você visualizar o documento lá, você já salvou o documento no servidor e está apenas visualizando, ele vai, quando o sistema trouxer lá o arquivo do servidor para o cliente, ele vai salvar esse arquivo em um local temporário, certo? E mostrar este arquivo para o usuário. Então aqui, nesse momento, ele vai aparecer o local do arquivo lá, do arquivo temporário, ok? Bem, este formulário aqui também, ele é do tipo internal frame, ok? Eu tive que realizar também aquela alteração. Primeiro eu criei lá um J internal frame e mudei aqui para internal frame, lá do OpenSwing, aqui org OpenSwing, swing MDI client, ok? Quais foram as outras alterações que nós fizemos aqui também nesta classe? Aqui nós definimos aqui criamos aqui um objeto da classe lookup controller, ok? Que é um tipo de documento controller, que é o nome que nós demos para este objeto. Instanciamos o mesmo. Também criamos aqui o objeto da classe lookup server data locator, ok? E aqui também nós temos um objeto do tipo file. Este file aqui é da classe do pacote java.io, ok? Este tipo de documento controller aqui, o que nós executamos aqui para definirmos os atributos dele, certo? Nós temos aqui o método construtor dessa classe. Nós incluímos aqui um parâmetro para esse método construtor, que é um form controller, ok? Este init components aqui é a chamada lá padrão do NetBeans. Ele vai iniciar lá os componentes desta tela de detalhe, certo? E aqui nós definimos que o form1, nós vamos definir aqui para ele o form controller, que é o data controller que vai ser informado aqui como parâmetro, ok? E este data controller é esta classe aqui, ó, documento detalhe controller, ok? Veja que esta classe aqui ela estende a classe form controller. Vamos voltar aqui no documento detalhe. Então nós vamos definir aqui que o form controller dessa classe é o data controller informado aqui no parâmetro, ok? Do construtor dessa classe. Agora aqui nós estamos definindo o lookup aqui da nossa tela, ok? Aqui nós temos o lookup aqui que é do tipo de documento. O que nós iremos definir aqui? O tipo de documento controller, nós vamos setar aqui, ó, set lookup value object class name, ou seja, é a classe tipo documento VO, ok? Com T2TIRP, GE de Java tipo documento VO. É onde é o VO que nós vamos buscar lá os dados para este lookup. Então nós adicionamos aqui um lookup parent link, que é o ID do tipo de documento, o nome do tipo de documento e o tamanho máximo do tipo de documento, ok? Temos aqui os parâmetros que nós informamos. Aqui nós definimos aqui o texto da coluna, né, que será mostrado lá na tela. Então aqui, para a coluna ID, nós vamos mudar o nome para ID em maiúsculo. Para a coluna nome, nós iremos mudar para tipo de documento. E para a coluna tamanho máximo, nós iremos mudar aqui para tamanho máximo, entre parênteses, MB.
ok? Aqui nós definimos o título da janela, que no caso aqui é tipo de documento. Aqui nós definimos aqui o tamanho da janela que será aberta aqui quando clicarmos no botão desse code lookup control aqui, ok? Definimos aqui como 200. Aliás, não é o tamanho da janela não, tá? É o tamanho das colunas. No caso aqui nós definimos da coluna nome como 200 e da coluna tamanho máximo como 200 também, ok? Então aqui nós vamos definir aqui o atributo setVisibleStatusPanel como true. Aqui nós definimos que todas as colunas serão visíveis, tá? Então nós citamos aqui também como true. E nós citamos aqui o tamanho da janela que será aberta, ok? Aqui no tipo documento controller, nós ainda vamos definir aqui qual o lookup data locator deste tipo documento controller. Aqui nós iremos definir como tipo documento data locator, que é o objeto que nós criamos aqui, ok? E o código lookup control1, nós iremos setar aqui o lookup controller, que é o tipo documento controller. É esse objeto aqui onde nós setamos todos esses atributos, ok? Aqui no objeto tipo documento data locator, nós vamos definir aqui qual o grid method name, que é importa tipo documento, ok? Dessa forma que nós estamos definindo que ele irá chamar aqui no lado servidor esta classe aqui, ó, importa tipo documento action, ok? Ou seja, quando você clicar aqui no botão aqui do código lookup control para buscar lá o tipo de documento que está vinculado a este documento, então ele vai chamar esta classe aqui, ó, importa tipo documento action, ok? Então vamos continuar aqui. E nós vamos também aqui definir qual o método que vai validar este tipo de documento. Ele vai chamar aqui lá no lado servidor um método que vai ter o name lá, valida tipo de documento, ok? E aqui está, ó, valida tipo documento action. Vamos verificar aqui com mais detalhe esta classe. Então esse importa tipo documento action, ele tem aqui dois métodos, tá? Um getRequestName, que é aqui que é o nome lá do método no servidor, que é importa tipo de documento, e nós vamos executar aqui o comando. O que nós iremos fazer aqui nesta classe? Nós vamos buscar todos os tipos de documento cadastrados no nosso sistema, ok? E vai retornar lá para o usuário. Ou seja, na hora que o usuário aqui clicar naquele code lookup control, neste botão aqui, ó, ele vai abrir uma tela mostrando todos os tipos de documento disponíveis que estarão cadastrados, ok? Então, esta classe aqui, importa tipo documento action, é a classe responsável por buscar os tipos de documentos cadastrados lá no sistema, ok? E a classe valida tipo documento action, o que ela irá fazer? Ao usuário informar aqui de forma manual um código para o tipo de documento, o que o sistema irá fazer? Ele vai validar se aquela informação que o usuário está informando é válida, ok? E será realizada por esta classe aqui, que é valida tipo de documento action. Então aqui primeiramente nós vamos fazer buscar aqui o ID, tá? Que foi informado lá naquele código lookup control, certo?
Vamos definir aqui um objeto da classe GridParams. Ok? Vamos buscar aqui os parâmetros e vamos criar aqui um SQL. Ou seja, nós vamos verificar se o código daquele tipo de documento informado pelo usuário é válido. Então, nós vamos buscar aqui no banco select tipo documento, from tipo documento VO, where tipo documento.id for igual aqui ao ID. Ou seja, se ele encontrar um registro no banco, significa que aquele código é válido. Caso não encontre, vai retornar como código inválido. Ok? Então, vamos voltar aqui na classe documento detalhe. Ok? Ok, então aqui já foi definido todos os parâmetros necessários lá para o code lookup control, certo? Vamos dar uma olhada agora no layout aqui dessa nossa tela de documento detalhe, ok? Aqui neste JPanel, o layout que foi definido para ele foi um layout do tipo Flow Layout. E ele foi definido aqui um alinhamento com um alinhamento à esquerda, tá? Então, os objetos a serem inseridos aqui eles vão sendo alinhados à esquerda. O layout para o formulário, aqui o internal frame, foi definido como um grid bag layout. Ok? Aqui nós temos a estrutura dele, certo? Vamos fechar aqui. E o layout aqui para o nosso Form 1 também foi definido como um layout do tipo Grid Bag Layout. Vamos aqui verificar como foi posicionados os componentes neste Form 1, ok? Aqui são os label control, certo? Que são os labels que estão aqui no lado esquerdo aqui da tela, tá? O que foi definido aqui para este label control aqui é que eles estão ancorados no leste e os suplementos deles aqui foram definidos como 10, 10, 0, 5, certo? Aqui no numeric control, que vai representar aqui o código, foi definido aqui o preenchimento dele aqui ficou como nenhum, a largura e a altura da grade ficaram como 1 mesmo, ele está ancorado no oeste, e aqui os suplementos 10, 0, 0, 10, ok? Aqui neste teste control 1, aliás, no teste control 1, 2 e 3, os valores estão iguais, tá? Então aqui eu coloquei como largura da grade o valor 5. Por quê? Porque ele está ocupando 5 posições aqui na grade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Para poder alinhar aqui com os outros objetos que estão no nosso formulário. Ele foi aqui ancorado no oeste e também os suplementos são aqui 10, 0, 0, 10. Esse suplemento aqui, tá? É a posição que ele vai ficar aqui dentro aqui da grid, deste grid bag layout. Então, eu informando aqui um valor 10 para superior, significa que ele vai ficar 10 pixels aqui abaixo aqui da grid onde ele está localizado. A mesma coisa aqui na direita, né? Ele vai ficar aqui 10 pixels localizados aqui da direita aqui desta grid aqui. Ok? Da mesma forma foi os mesmos valores aqui para o teste control 2, teste control 3. Aqui no code lookup control 1, eu defini apenas a largura 1 e 1, ok? Ele está preenchendo aqui ambos os lados, tá? Está ancorado no oeste e os suplementos 10, 0, 0, 10.
Aqui no Text Control 4, que informa aqui o nome do tipo de documento, aqui a largura dele da grade está como 4, ok? Então aqui ele vai ocupar 4 grids aqui neste layout. Então ele inicia daqui e vai ocupar até o final do formulário, sendo que aqui no final ele tem um espaço aqui de 10 pixels, que é o que está definido aqui nos suplementos, ok? Aqui o data control 1, que é aqui onde nós iremos formar a data fim de vigência do documento, tá? Ele ocupa apenas a largura de 1, a altura também de um grid, certo? Está ancorado no oeste e o suplemento dele 10.00.10. Ok? Aqui nós temos um label control, que é aqui o label aqui do pode alterar, tá? Aqui nós temos o combo box control 1, está aqui como preencher ambos, o suplemento 10.00.10, aqui da mesma forma o label control aqui do pode excluir, ok? Este combo box 3 aqui, combo box control 3 é o combo box do assinado. Eles também estão ocupando um grid aqui no layout, tá? Este JButton 1, eu coloquei ele ocupando aqui 2 grids na grade, para ele ficar aqui alinhado a esses dois objetos aqui, que é o label control e o combo box control, ok? Aqui o label control está ocupando apenas um grid, e esse TXT, no caso aqui é o JPassword Field, né? Ele está ocupando também apenas uma posição na grid. Ok? Aqui nós temos o botão selecionar, ele está ocupando também uma posição na grid, certo? O botão digitalizar, da mesma forma. E aqui nós temos aqui aquele text control, onde informa aqui o arquivo que foi selecionado, tá? Ele está ocupando 5 posições aqui na grid. E aqui, por último, nós temos aqui um Image Panel. Esse Image Panel é onde é mostrado lá a imagem que foi digitalizada, ou caso aqui o arquivo selecionado seja uma imagem, também é mostrado aqui neste Image Panel, ok? E aqui o que foi definido no layout dele, ele preenche ambos os lados. A largura da grade dele é 6, ou seja, ele vai ocupar 6 grids aqui na grade. Ele tem um suplemento aqui de 10, 10, 10 e 10, ou seja, ele vai ficar afastado 10 pixels aqui em ambos os lados, ou seja, superior, inferior, direita e esquerda. Ok? E eu definir aqui a espessura x igual a 1 e a espessura y igual a 1 também. Ok? Dessa forma, ao ser dimensionada a janela aqui, este componente aqui, Image Panel, ele vai acompanhar, ele vai preencher o restante da janela, ok? Esses objetos aqui em cima, eles permanecerão da mesma altura, só que este Image Panel, ao ser redimensionado a janela aqui, maximizado, por exemplo, ele vai acompanhar aqui o final da janela, ok? Bom, nas próximas aulas nós vamos verificar aqui os métodos que serão executados aqui nas ações desses botões, ok? Ao clicar nesses botões aqui.